Graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para apresentar um tema muito bacana, a batalha na mente. Já percebeu que quando tudo parece estar suavemente bem, parece-nos que não estamos travando nenhuma batalha em nossa mente. Mas é nesse momento de sossego que nós precisamos estar bem vigilantes. Jesus Cristo, ele enfrentou as mesmas lutas que nós enfrentamos hoje e que você também enfrenta na sua mente. Mas Jesus tinha duas armas poderosas, a oração e a comunhão. E nos é dito que para nós também podemos ter essas mesmas armas à nossa disposição para vencermos esse inimigo feroz na nossa mente. Então eu quero convidar você a meditar em João, capítulo 15, versículo 5. Diz bem assim, acompanhe na sua Bíblia. Eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Aquele que está bem firmado em mim dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Então tá vendo como que é possível a gente vencer as batalhas na nossa mente? As dúvidas muitas vezes nos assaltam. E é nesses momentos que Satanás cochicha as suas maléficas intenções a respeito das nossas fraquezas. Mas eu volto a dizer, com Jesus tudo podemos, porque sem Ele nada podemos. Então, né, Tati, a gente pode vencer as nossas batalhas na mente, porque da mesma forma que Jesus tinha a comunhão e a oração ao seu favor, nós também temos. Sim, ele venceu, então nós podemos vencer, né? Exatamente, nós podemos vencer e nos é muito possível, porque quando a gente passa e enfrenta por pensamentos maus, imaginações más, coisas que muitas vezes, vontades más, que a gente tem uma natureza muito carnal, mas Jesus ele passou por essas coisas onde o inimigo estava ali no seu encalço o tempo todo ao seu derredor, tentando também tragá-lo, mas Jesus vencia com a comunhão que ele tinha com Deus e orando o tempo todo para extirpar esses maus pensamentos, essas más imaginações. Então pra gente é muito possível. Com certeza. Todos nós, né, temos uma batalha individual, né? Cada um consigo mesmo tem uma batalha na mente. Então nós temos que travar essas batalhas com fé, como a Jaque mesmo disse, crendo que nos é possível vencê-las. E seguir em frente sempre, mesmo diante das dificuldades, dos desânimos, né? Muitas vezes a gente fica desanimado e acha que não vai conseguir, mas mesmo assim devemos seguir em frente. Gente, quem desiste no meio da luta, perde não só as forças, mas também a alegria da vitória, né? Como a Jaque diz aqui, podemos vencer em Cristo, né? Então Cristo ele já é um vencedor. Se nós estamos com ele, nós também somos vencedores. Porém, se a gente desistir, a gente perde totalmente, né, essa vitória, né? Nós não tomamos posse dela, por assim dizer. Gente, isso é muito sério. Olha só, nem Deus pode nos levar para o céu se nós não fizermos a nossa parte, se nós não lutarmos essa batalha com a gente mesmo, né, com o mal. Então a gente tem que fazer a nossa parte, temos que fazer tudo o que nos compete, temos, né, que fazer aí o que nos cabe para que a gente possa ir para o céu, né? Porque merecer a gente não vai merecer, mas pela graça de Deus, aí sim, né, a gente fazendo a nossa parte. E pela graça de Deus, aí sim a gente consegue, ok? Como a Jaque disse aqui, né, ela citou aí o exemplo de Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. A gente não pode achar que está tudo ok, que já estamos perfeitos, né, que não temos mais nada a mudar. A gente tem sim que mudar, olhar para Cristo, né, seguir o exemplo dele e também não podemos, né, muito menos apontar o dedo para o próximo. Ficar apontando os defeitos, né, ficar falando as coisas erradas. Não, a gente tem que focar na nossa vida e seguir em frente.
consertando, né, o que a gente precisa, melhorando ainda mais, enfim, seguindo Cristo, que é o nosso exemplo. Gente, ele já passou pela nossa natureza, ele já passou por tudo isso, como a Jaque aqui diz. Então, ele sabe o que é isso. Ele tem misericórdia de nós. Toda vez que a gente se sente desanimado, ele se sente tocado. Toda vez que você tem uma batalha, toda vez que você pede, que você está sem forças, ele sente misericórdia da gente. Então, gente, precisamos clamar, precisamos buscar e acreditar. A gente fazendo isso, a gente com certeza consegue. Gente, nem o exército do maligno pode nos obrigar a errar, né, a transgredir. Ou seja, se a gente tiver essa comunhão com Jesus, né, ter fé e seguir, o mal ele não pode nos atrapalhar. Ele pode nos tentar, né, porém ele não pode nos obrigar a fazer o que ele quer, né, a transgredir. Isso é ótimo, né, uma ótima notícia. Tem até um versículo bíblico aqui que eu separei, né? Nós vamos ler lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, diz o seguinte, acompanha comigo. Pelas misericórdias de Deus, apresentemo-nos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto lógico, racional. E não nos amoldemos ao sistema deste mundo, mas sejamos transformados pela renovação das nossas mentes, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Então, não podemos aqui, né, nos amoldar ao sistema desse mundo e apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. É o que diz a palavra de Deus. Fazendo isso, gente, não tem quem nos obrigue, né, não tem quem nos pare, né, quem nos derrote. Gente, provavelmente você já ouviu, né, que Jesus é o bom pastor, e ele conhece as suas ovelhas, ele já passou por tudo, ele nos ama, e ele te conhece pelo seu nome, pode ter certeza disso. Amém. É tão bom, né, saber que nós somos conhecidos diante de Deus. Amém. Mas é muito bom a gente também compreender esse tema, porque o nosso inimigo de Cristo, infelizmente também nos conhece. Conhece as lutas que nós estamos travando nesse mundo, dia após dia, e as que você também enfrenta. E uma coisa muito interessante é a gente saber que sentimentos e emoções, nós como seres humanos, carnais, não podemos controlar. Para nós é impossível, né? Humanamente falando, Humanamente falando. Porque muitas vezes a gente é levado a um impulso, né? Mas é como eu disse no versículo de João, no capítulo 15, versículo 5, que sem Cristo nós nada podemos. Por isso que é interessante mesmo a gente compreender que sentimentos e emoções, impulsos, a gente não pode controlar por nós mesmos. Por quê? Senão a gente tira a autoridade de um Cristo, de um Jesus maravilhoso, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Sim. E nos mostrou a necessidade dele para nós. E tem uma coisa muito legal que nós precisamos estar fixado aqui na nossa mente. As nossas vontades a gente pode controlar, desde que sejam vontades totalmente entregues aos pés de Jesus Cristo, porque Ele vai moldá-lo, essas vontades, de acordo com a sua vontade. Então eu quero agora trazer para você alguns versículos bíblicos, e eu peço que você, por favor, acompanhe na sua Bíblia, abra aí em Salmo 141, no versículo 3, é um clamor. Tati, se você estiver passando por batalhas na sua mente, eu passo batalhas na minha mente, você também tem certeza. A gente tem que clamar, porque Davi, ele batalhava, e ele dizia bem assim, no Salmo 141, versículo 3, Senhor, põe uma guarda na minha boca, fica de vigia à porta dos meus lábios. Aí lá no Salmo 39, no versículo 8, nós lemos bem assim, livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio do insensato. Sabe por quê? A gente tem mesmo que vigiar os nossos lábios? É porque a nossa luta está aqui na mente. Então, se a gente, no impulso de não conseguir controlar sentimentos e emoções, sai aqui, e aí o estrago já está feito. Sim. Né? O que mata o homem é o que sai da boca, né? Exatamente.
Exatamente. Então precisamos muito tomar cuidado com isso. E muito interessante também a gente compreender que Davi ele clamava, né? Porque ele era rodeado de pessoas iníquas. Então ele falava: "Ô Senhor, se eu porventura vir a pecar, não deixe eu ser envergonhado, não." Isso é Por lindo. isso, é lindo, né? Porque a gente às vezes está no meio de pessoas que não tá falando as mesmas coisas, Sim. né, espirituais, que a gente quer muito conversar, meditar nelas, e a gente acaba pecando. Isso acontece no círculo de amizade, até no círculo familiar, no círculo do trabalho, né? Infelizmente. Muito, acontece demais. Então a gente tem que pedir constantemente: Senhor, põe uma guarda na minha boca, Amém. fica de vigia a porta dos meus lábios. Olha que incrível. E aí eu quero trazer para você aqui, para nós, né, uma história bem legal. Sabe o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele enfrentava também essas mesmas lutas que a gente. Era muito intenso. Jesus é o nosso maior exemplo, né, como a Tati falou no início. E tem o apóstolo Paulo também, a gente vai aprender muito. E ele sabia que a batalha sua na mente contra o mal era severa. E você sabe o que ele fazia? O Tarte. Ele dizia bem assim: eu sei em quem eu tenho crido, e ele é forte, é poderoso, para guardar o meu propósito até aquele grande dia. E ele também exclamava dizendo: eu sei o que é ter fome, mas eu sei também o que é ter fartura. Aí logo na cena ele diz assim: tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém. Então que a gente possa praticar esses exemplos nas Sagradas Escrituras, que tem tantos, né? Uhum. E o maior de todos, lembre-se: sem Cristo nada podemos, mas com Ele todas as coisas nos são possíveis. Sim, amém. Amém? Graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Amém.